Olá pessoal, hoje nós vamos conversar então na nossa segunda aula de estatística, tá? Sobre método estatístico, tá? Nós vamos dar uma conversada, vou passar alguns conceitos para vocês e depois nós vamos entrar então na parte de gráficos e tabelas. Então vamos lá, método estatístico então. No estudo estatístico, gente, normalmente tá, a gente segue uma série de passos, tá? Que são designados ou que recebem o nome de fases, tá? Do método estatístico. Então vamos dar uma olhadinha aqui, ó. As fases do método estatístico, então, tá? Nós vamos definir o problema, tá? Que consiste na formulação correta do problema, tá? Então a gente precisa definir qual que é o nosso problema, tá? A gente precisa saber para fazer um estudo estatístico onde que a gente quer chegar, certo? Então, a definição do problema é um passo muito importante. Então, depois que eu formulei o problema de uma forma correta, a gente vai examinar, tá, outros levantamentos realizados no mesmo campo, tá, que a gente chama então de revisão de literatura, tá? E aqui, ó, é saber exatamente o que se pretende pesquisar definindo o problema corretamente, tá? Volta nessa primeira parte aqui, mas aí então falando mais na questão das variáveis, se é da população, das hipóteses, ou se a gente vai utilizar a amostra, etc, tá? Segundo passo, planejamento. A gente vai determinar o procedimento que é necessário para resolver esse problema, tá? E aí o que que é? São coletar as informações. O tipo de levantamento, ele pode ser por censo, tá? Que é completo, ou por amostragem, que é parcial, tá? Definir um cronograma, estabelecer também um custo ou uma meta para custos e etc, tá? Então, por exemplo, eu quero fazer uma pesquisa eleitoral, tá? Bom, pesquisa eleitoral, o que, que significa? Que ela vai ser realizada com base em uma amostra. Se eu for fazer a pesquisa eleitoral com base na população, eu vou estar realizando em termos a eleição. Então, como a eleição, tá? Ela só pode ser feita por um único órgão que chama-se Justiça Eleitoral, a gente pode apenas fazer então uma pesquisa eleitoral e ela tem que ser feita como? Ela tem que ser feita por amostragem, tá? Então eu vou pegar uma amostra da população, uma parcela da população e vou fazer algumas perguntas. Então eu vou estabelecer um cronograma, quanto tempo eu vou levar para fazer isso e também vou estabelecer os custos, tá? Terceiro, coleta ou levantamento dos dados, tá? Aí sim, consiste na obtenção dos dados referentes ao trabalho que a gente deseja fazer, tá? Então, a coleta ela pode ser direta, tá? Isso é diretamente na fonte, ou indireta, através de outras fontes, tá? Os dados podem ser obtidos pela própria pessoa, primários, né? Então, quando a própria pessoa que está pesquisando vai lá e obtém os dados, ou ele se baseia no registro de terceiros, tá? Que é secundários. 4. Apuração dos dados ou sumarização. Gente, apurar os dados ou sumarizar eles, tá? Nada mais é do que a gente resumir os dados, tá? Através de uma contagem e de um agrupamento. Depois nós vamos ver mais tarde como é que nós vamos fazer a sumarização de dados, tá? É um trabalho de coordenação e de tabulação. Tabulação é o quê? Fazer tabelas, tá? Construir resumos, relatórios que são resumos de uma série de dados, tá? Mas mais além nós vamos ver isso aí direitinho. Então, por exemplo, a apuração ela pode ser manual, pode ser mecânica, pode ser eletrônica ou pode ser eletromecânica, tá? Então existem esses meios aqui de fazer a apuração, tá? Antigamente, por exemplo, tá? Eu estava dando o exemplo ali de pesquisa eleitoral. Vamos falar então da eleição, tá? Que a eleição, a pesquisa eleitoral é feita com método estatístico e como é do nosso dia a dia aí, né? Nós estamos acostumados a ver isso de tempos em tempos. Então são exemplos bons de se utilizar. Então, a pesquisa eleitoral hoje eu sempre utilizo como uma fonte de exemplos para métodos estatísticos, tá? Agora, a apuração. Antigamente, a apuração da eleição, ela era feita, tá? De forma manual, porque os votos eram em cédulas de papel. E depois de algum tempo, o que que acontece? Agora a apuração ela é eletrônica, porque as nossas urnas atualmente são eletrônicas. Então, como não tem papel para ser feita a contagem, a apuração tem que ser feita de forma eletrônica. Poderia ter sido feita, por exemplo, de maneira mecânica antigamente? Podia. Podia ser feita de maneira eletromecânica? Sim, porque é o que? Aqui são máquinas que utilizam meios elétricos e mecânicos para fazer alguma apuração que antes era manual, tá certo, gente? Então, por exemplo, eu poderia fazer uma máquina que fizesse a contagem de votos, a contagem de votos
de cédula de papel, sim, aí usaria então um dispositivo eletromecânico. Vamos lá. 5. A apresentação de dados, tá, gente? Então é a fase em que se mostra os resultados obtidos na coleta e na organização, tá? Ela pode ser tabular, tá? Isso é na forma de apresentação numérica, ou ela pode ser gráfica, tá? Na apresentação geométrica, tá? Então, eu costumo dizer que a tabulação a gente mostra números e o gráfico nós mostramos formas geométricas ou então que eu costumo chamar de desenhos, tá? Não deixam de ser desenhos. E esses desenhos, mais além, nós vamos ver que eles elucidam bastante. Eles mostram de bate-pronto pro leitor, tá? De uma forma simples e objetiva o que precisa ser entendido, o que precisa ser demonstrado. 6. A análise e interpretação dos dados, tá? Ela é a fase mais importante, tá? E também é a fase mais delicada, mais sensível, tá? Do método estatístico. Por quê, gente? Porque aí a gente vai pegar os dados todos sumarizados, né? Então primeiro se colhe os dados, se define o problema, se colhe os dados, se faz a apuração, faz a tabulação ou gráfico, né? E aí depois a gente vai agora fazer o quê? Analisar esses dados e interpretar. Interpretar o quê? Saber o que esses números, esses dados significam. Então, aí depois que eu fizer isso, eu posso tirar as conclusões, tá? Que auxiliam, né, o pesquisador a resolver o seu problema. Então, o que a gente, todo método estatístico, ele busca uma coisa, é resolver algum problema ou alguma questão, tá? Então, por exemplo, eu quero saber dentre quantos por cento de pessoas empregadas se afastam por motivos de doença X. Então nós vamos lá fazer uma pesquisa, tentar pesquisar ou perguntando para as pessoas, ou verificar nos registros, etc. Vou fazer a tabulação desses dados, depois vou entrar e vou ou fazer gráficos também, né? E com base nos números e nos gráficos eu vou então obter a interpretação e a minha resposta. Gente, a apresentação dos dados, tá? A apresentação dos dados, existem duas formas básicas, tá? Existem mais formas hoje em dia, mas eu costumo apresentar primeiro as duas formas mais básicas para vocês, tá? Que são a apresentação por tabelas ou a apresentação por gráficos, tá? A parte gráfica é uma parte bem interessante da estatística, geralmente o pessoal gosta, porque ela é bem útil. Ela não é só útil para a gente saber entender o que é aquilo que a gente está lendo, mas ela também é bem útil na hora de nós fazermos um trabalho, na hora de nós mostrarmos lá no trabalho, na nossa vida profissional, tá? Mostrarmos para o chefe algum número ou alguma ou o desenvolvimento de alguma coisa, a evolução de alguma coisa, tá? Então, os gráficos são muito úteis para fazer a elucidação de informações, para mostrar para as pessoas as informações de uma maneira rápida, objetiva e assertiva, tá? Então, vamos lá. Aqui, ó, por exemplo, eu coloquei esse gráfico aqui que o pessoal gosta, tá? Porque ele é um gráfico misturado com uma piadinha aqui, tá? Então diz o seguinte, é o gráfico de setores, tá? O gráfico de setores é o antigo conhecido como gráfico de pizza, tá, gente? O pessoal conhece mais como gráfico de pizza, mas o nome oficial dele é gráfico de setores, tá? O que ele é? Ele consiste num círculo dividido, né, em algumas fatias, né, em algumas partes. E esse gráfico ele é usado principalmente quando a gente precisa elucidar qual é a participação de cada parte em relação ao total. Então perceba, gente, que aqui ó, a gente pode ver assim, ó, vamos dar uma olhada nesse gráfico. Por que as pessoas dizem que você é bonito? Tá? Então nós temos aqui o círculo inteiro, que significa 100%, tá? Então de todas as pessoas consultadas ou da população, tá? Então pode ser de amostra, pode ser de população, tanto faz, tá, gente? Então, de todos os números considerados que são 100%, tá? Então aqui essa parte verdinha, que é praticamente um quarto aqui, é porque você tá rico, tá? Então por isso que as pessoas dizem que você é bonito, tá? Depois essa parte azul aqui, que diz que é porque as pessoas estão bêbadas, tá? Então porque elas não estão no seu juízo perfeito, elas acham os outros bonitos. Ou então uma parte ainda menor, tá? Que é porque é verdade, tá? Ou então uma parte vermelha aqui, que é a maior parte, porque ela é sua mãe, e a mãe do cara sempre acha o cara bonito, tá? Então digamos que esse gráfico aqui, ele elucida bastante, tá? A realidade, tá? Ele procura mostrar uma realidade. Mesmo aqui que nesse tom de piada aqui, tá? Nesse tom de brincadeira, a gente faça esse comparativo, mesmo assim ele já é válido para nos passar uma ideia, tá?
E eu tenho, durante as aulas, perguntado sempre para os alunos, né, se eles acham que esse gráfico aqui demonstra uma realidade e a maioria me disse que sim. Tá? Então eu acho que isso aqui não é, apesar de ser uma piada, né, não é um gráfico mentiroso. Aqui tem um detalhe, viu, gente? Tá? Por exemplo, aqui, ó, os gráficos, os setores são tais que as suas áreas são respectivamente proporcionais aos dados da série. Então, por exemplo, aqui, ó, se essa parte aqui, tá, ele elucida que é um quarto, tá, do total aqui, tá? Isso é um quarto de 100 é 25. Então eu sei que isso aqui tem aproximadamente 25%. Existem gráficos que a gente pode construir, inclusive no Excel, tá? Que eles colocam, o Excel coloca aqui automaticamente, tá? Dentro ou fora aqui do ladinho, tá? O percentual que essa fatia representa em relação ao todo, tá certo, gente? Só que tem uma coisa, o gráfico, tá, e de setores, ele só pode ser empregado quando há no máximo 7 dados. Por quê, gente? Porque se eu tiver aqui uma centena de dados para colocar aqui, que fazem parte de um todo, o que vai acontecer? Os tracinhos vão ficar muito pequenos e eu vou perder a minha propriedade comparativa. Então aqui eu tenho 4 dados que compõem um todo e eu consigo entender bem direitinho qual parte que é qual dentro de um todo, tá? Então as duas menores partes que eu consigo compreender aqui são a azul e a laranja, tá? A segunda maior parte é a verde e a maior parte é a vermelha. Então eu consigo entender isso aqui porque existem apenas 4 dados aqui. Agora, se eu tiver 50, 60 dados, isso aqui vai ficar muito cheio de risquinho aqui e aí a gente vai perder o efeito comparativo, tá? Então por isso que tem que ter poucos dados, tá? No máximo 7 aqui, conforme diz a nossa literatura. Gráfico de barras verticais, tá? Que são colunas, e horizontais, que são barras. Tá? Então, assim, ó, é uma representação gráfica de distribuição de frequência, tá? Mas além nós vamos ver também o que são distribuições de frequência, tá? Esse gráfico ele é utilizado, tá? Para variáveis nominais e variáveis ordinais. Tá? Então, vamos às características dele. Tá? Todas as barras devem estar na mesma largura, e deve existir espaços entre as barras, tá? Aqui, então vamos dar uma olhada. O primeiro gráfico, tá? É o gráfico de colunas, tá? Então ele é utilizado, tá? Para ilustrar qualquer tipo de série. Vamos dar uma olhada aqui nesse gráfico aqui. População urbana do Brasil em 1980. Então isso aqui é todo esse número aqui vezes 1000, tá, gente? Então é 5.115, tá? Vezes 1000, tá? Então essa aqui é a região. Isso lá em 1984, tá? Aqui diz 80, aqui diz 84, tá? Então, mas isso aqui é o anuário estatístico foi publicado em 84, mas os dados foram coletados em 1980, tá, gente? Então, isso aqui não é uma incongruência, tá? Não é um erro, e sim, muitas vezes os dados demoram, principalmente antigamente, os dados demoravam muito para ser sumarizados, e até ser publicado, até ser revisado e publicado, então demorava aí cerca de uns 2, 3, 4 anos tranquilamente, tá? Então vamos lá. Aqui nós temos as regiões do país, tá? E aqui nós temos uma série de colunas com tamanhos diferentes, tá? Cada coluna está representando aqui, tá? Uma região do país, tá? E aqui do lado nós temos o que? Então, nessa linha aqui, tá? Neste eixo X, nós estamos vendo, tá? As regiões do país e aqui o número da população. Então, se eu não tivesse esse valor aqui em cima, eu saberia que a região, vamos botar aqui a região sul, tá? Ela tem menos de 10 mil, tá? Bem menos de 10 mil, tá? Cerca ali de 2, 3 mil aqui, tá? A gente olha pela proporção. Mas aí, como às vezes fica difícil a gente enxergar pela proporção, a gente coloca aqui então, né, esse não é rótulo, perdão, é esse número aqui que especifica bem qual é o número que ele está querendo elucidar. Mas aqui a gente consegue ter uma ideia, tá? É um eixo de população que a gente consegue ter uma ideia pelo tamanho da barra aonde tem qual população tem mais ou menos a região aqui conforme a sua legenda, tá? Então aqui a gente pensa uma coisa, ó. Todas as barras devem ter a mesma largura e elas têm mesmo, ó, a largura daqui até aqui, ó, gente. Então, ó, essa aqui tem todas as barras têm a mesma largura, elas têm uma altura diferente, certo? E daí vai elucidar a população que cada região tem. Gráficos de colunas comparativas, gente. Então aí nós temos dois tipos, tá?
nós temos as colunas justapostas, tá? Que é um gráfico comparativo, tá? Então, o que, que é isso? Justaposta é que eu vou colocar todas as regiões do país dentro de uma mesma série temporal, uma do ladinho da outra, e vou identificar por cores. Antes aqui, todas estavam na mesma cor, certo? Porque todas eram de 1980. Mas agora, como nós temos uma série temporal aqui embaixo e a população, o valor da população de cada região aqui ao lado, tá? Isso significa então que eu vou fazer o quê? Eu vou fazer um comparativo entre tá? As regiões dentro da mesma série temporal, isso é, eu consigo identificar o crescimento ou a participação da população do país, tá? Dentro da mesma série temporal, que é 1940. Depois eu posso fazer outros comparativos da mesma população, do mesma região entre séries temporais diferentes, tá? Ou então eu posso fazer a comparação da série temporal, tá? Perdão, da região, do valor da região, tá? Entre regiões diferentes em séries temporais diferentes. Então, esse gráfico, quando é comparativo, é porque eu posso fazer uma série de comparações dentro deste mesmo gráfico. Então, vamos dar uma olhada. Região norte aqui. A região norte tinha uma população muito pequena, em 1940. Em 1950 ela continua tendo uma população pequena, mas eu acredito que tenha crescido aqui, então não ficou muito fácil de enxergar aqui. Vamos tentar aproximar aqui. Então esse gráfico ele não é muito feliz na hora de me mostrar detalhes. Ele me mostra apenas informações a grosso modo, de uma forma mais geral, tá? Ela não me mostra os números no detalhe, tá? Mas agora, vamos fazer uma comparação da população do norte do país em 1940 e depois em 1980. Olha como nós podemos perceber que só comparando a região norte, dentre a variação temporal aqui, a gente consegue perceber que ela cresceu, certo? Agora nós podemos fazer uma segunda comparação. A segunda comparação é a região norte em relação à região sul, por exemplo. Ó. Então, o que a gente pode ver? Que na região norte e a região sul aqui, ó, tá? Ambas cresceram na série temporal, só que nós podemos perceber que a região sul cresceu mais em população do que a região norte ao longo do tempo. Então aqui a gente consegue estabelecer uma série de comparações, certo? Então tá, esse aqui então é o gráfico de colunas justapostas, tá? Que é gráfico comparativo. Vamos agora às colunas sobrepostas, tá? Que é comparativo também. Só que o que acontece? Justapostas é uma do ladinho da outra. Sobrepostas é uma sobre a outra. Então aqui a gente consegue fazer um outro tipo de comparação. A gente consegue entender o seguinte, que dentro do total da população brasileira, tá? Essas aqui são as fatias que correspondem, tá? Às regiões aqui, conforme as cores. Então nós podemos ver que lá em 1940 a população era pequena, tá? E vamos comparar aqui com os extremos, vamos comparar com 1980 aqui. Então entre 40 e 80, 40 anos depois, tá? Eu tinha uma população que não chegava, tá? A 20 mil vezes mil, tá, gente? Então não chegava a 20 mil. E agora, lá em 1980, ela passava 80 mil vezes mil, tá, gente? Então isso aqui é sempre isso, tá? Então, eu sempre pego esse vezes mil, mas eu não faço o resultado. Por quê? Porque eu não preciso ficar fazendo conta para ver gráfico. Eu só preciso saber que isso aqui é um número, tá? Que ele está sendo abreviado, por isso que a gente coloca esse... Porque a gente sabe que a população do Brasil se dá em milhões de pessoas, tá? Não são apenas 80 mil nem 20 mil, tá, gente? Então, por isso que a gente faz essa multiplicação aqui, tá? Então, vamos lá. No início aqui, nós tínhamos as regiões, tá? E nós podemos perceber que a região Nordeste, por exemplo, era uma região que tinha, ela era composta da base, tá? E a região Norte, olha só como ela quase não aparece em 1940 porque tinha muita pouca população. Aí quando nós chegamos em 1980, ela vai aparecendo um pouco mais. Então o que eu faço? Eu consigo fazer uma comparação, tá? Da participação de todas as regiões dentro do total da população. Aqui eu não conseguia fazer isso, gente, porque aqui eu não conseguia estabelecer, tá, mas qual é o total da população? Aqui fica difícil saber o total da população, tá? Tanto em qualquer série temporal aqui, porque as colunas estão colocadas uma ao lado da outra. E aqui eu consigo saber
qual é o total da população e qual é a participação de cada região dentro desse total numa série temporal. Então vejam, gente, que nós temos comparações diferentes em gráficos diferentes, tá, gente? E a intenção é essa, a gente tirar uma conclusão conforme, né, o gráfico nos apresenta os dados. Gráfico de barra, gente, tá? Os gráficos, as regras usadas para os gráficos de barra são iguais às usadas para os gráficos de colunas, tá? Só que o que acontece? As colunas são de baixo para cima, tá? E as barras são da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda, tá, gente? Mas convencionalmente a gente usa sempre da esquerda para a direita, que é o sentido da leitura, tá? Então aqui, ó, população do Brasil em 1980. De novo, as regiões aqui, tá? E aqui nós temos os valores. Igual, gente, tá? A gente consegue perceber aqui que a gente tem uma apresentação de dados bem similar a essa apresentação aqui, ó. Só que o que acontece? As colunas estão colocadas de maneiras diferentes, ó. Antes elas estavam aqui, ó, colocadas num eixo de baixo para cima, tá? Mostrando como se fosse um prédiozinho. E aqui a gente está colocando as barras da esquerda para a direita, onde da esquerda é zero, começa em 0, ó. E à direita nós vamos para o valor máximo da escala do gráfico. Tá certo? Então, esse aqui eu não vou me alongar muito nesse, porque esse aqui é um gráfico que dispensa mais apresentações. E justamente é essa a intenção do gráfico, tá, gente? Ele tem que ser autoexplicativo, o gráfico deve ser objetivo, tá? E ele deve mostrar a apresentação dos dados, a pessoa tem que ser capaz de compreender os dados apresentados em poucos segundos de visualização. Se a pessoa tem que ficar olhando demais o gráfico para conseguir entender a informação que ele quer passar, isso não é um gráfico bem sucedido, é um gráfico mal sucedido e ele não está cumprindo a missão dele, que é facilitar a assimilação da informação. Vamos lá, gráfico de linhas, gente, tá? Ele é utilizado para ilustrar uma série temporal, ele mostra uma evolução, gente. Então aqui, ó, a palavra-chave do gráfico de linhas é evolução. Vamos lá. Agora, gente, aqui a gente não está fazendo comparação de população. Aqui é a produção de petróleo bruto no Brasil de 76 a 80. Tá? Então vamos lá, olha só, o que aconteceu aqui? A gente consegue enxergar a produção de petróleo ao longo do tempo. Começa em 76, depois de 77, 78, 79 e 80. O que acontece aqui, gente? Nós temos então 1, 2, 3, 4, 5 anos, tá, de dados. E a gente vai colocar esses 5 anos aqui. Então, em 76, nós tínhamos entre 9.500 e 10.000, tá? Vezes, né, 1.000 metros cúbicos, tá? Que é metros cúbicos de petróleo extraídos, tá? Então, nós temos entre 9.500 e 10.000. Depois, ele baixou em 77 de 9.000, está entre 9.000 a quase 9.500, deve estar aqui em 9.400 e qualquer coisa, tá? Aqui em 78 ele de repente baixou mais um pouquinho aqui ainda, porque enxerga essa linha um pouquinho inclinada, mas muito pouco, tá? Em 79 ele voltou a subir, mas ainda não atingiu o patamar de 76. E aí em 80 ele cresceu substancialmente, aí, atingindo por volta de 10.500 vezes 1.000, né, metros cúbicos de petróleo bruto extraído no Brasil, produzido, certo? Então, gente, o que a gente consegue entender? A gente consegue estabelecer uma comparação da extração de petróleo, da produção de petróleo bruto, tá? Entre os anos de 76 até 80, e a gente consegue ver a evolução. Então, primeiro a gente tinha uma evolução aí, dada aí como média, depois ela deu uma baixada, ela iniciou uma recuperação e depois ela superou o patamar inicial. E é essa curva aqui que mostra a evolução, como foi evoluindo a produção de petróleo ao longo destes anos. E aqui nós temos o gráfico de linhas comparativas. O que significa? O que ele quer dizer? As linhas comparativas, tá? Elas querem mostrar a evolução, tá, de cada, por exemplo, da população urbana do Brasil, como evoluiu a população urbana do Brasil separado em regiões, tá? E ao mesmo tempo nós podemos fazer uma comparação entre a evolução destas regiões. Então vamos dar uma olhada aqui nesse gráfico e vamos ver o seguinte. De 40 até 80, como é que evoluiu? Então percebam, gente, que aqui, ó, essa linha azul aqui, tá?
ela começou, tá, em um valor bem baixo, como todas, e foi crescendo, porque a população, a tendência da população é sempre crescer, tá, gente? A população, ela, dificilmente ela vai ter taxas decrescentes, tá? Ela, em geral, a população vai crescendo. Em questão, assim, isso é uma verdade em questão histórica, né? Isso é uma verdade que vem se mostrando há muitos e muitos séculos, milênios, tá? A população da Terra vem crescendo, 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 né? Vai chegar um ponto em que a gente vai atingir aí um ápice da população e ela, até nos tempos atuais, já houve em alguns lugares pequenos decréscimos em termos populacionais. Mas, gente, isso são coisas que vão na contramão, são novidades. Normalmente a população cresce, certo? Isso é uma coisa que a gente pode entender em estatística, tá? Porque a população cresce em taxas geométricas e não em taxas aritméticas. Isso remete lá para a progressão aritmética e progressão geométrica, tá, gente? Então, o que, que acontece? Um casal tem dois filhos, esses dois filhos têm mais dois filhos, então de duas pessoas acabaram produzindo mais duas, e depois produziram, cada filho desses produziu mais dois, três filhos, então ele vai crescendo a taxas geométricas, então a população aumenta nesse sentido. E o que, que acontece? A gente consegue estabelecer aqui nesse gráfico de linhas comparáveis a evolução, tá? A evolução, por exemplo, do SE aqui, ó, tá? Então, o SE, ele tem uma curva bem inclinada para cima, tá? Então, a gente sempre lê da esquerda para a direita, tá? Então, isso aqui é uma inclinação positiva, significa que a população cresceu nesse meio tempo, tá? Porque o tempo aqui, ele avança, né? Ele avança de 40 até 80, tá, gente? Então, como o tempo avançou nesse lado, então a população foi crescendo. Só que se nós fizermos uma comparação, tá? Entre a linha do N aqui, por exemplo, que é a linha vermelha com... Não, peraí. A linha do N está aqui embaixo. Essa aqui é... Não, a linha do NE, tá? A linha do NE aqui. Então, essa é a linha vermelha com as cruzinhas verdes, tá? A gente vai ver o seguinte, a gente vai ver que ele também cresceu, mas não cresceu tanto quanto cresceu a linha azul. Por quê, gente? Porque olha aqui, ó, olhem a diferença da distância entre esse ponto e esse a cada tempo que passa, ó. E também a gente consegue enxergar pela inclinação da linha. Essa linha está mais inclinada positivamente que essa. Então eu consigo fazer comparações entre a evolução de todos. Agora falando mesmo no N aqui, tá? Que é a linha verde com um pontinho o quadradinho vermelho aqui, ela é a linha que está mais estável, ou seja, que ela tem uma inclinação positiva, mas uma inclinação bem menor. O que, que significa em relação às outras, né? O que, que significa? Que em relação às outras, a população do norte do país, né, da região N, foi a população que menos cresceu, tá? Entre as demais populações do país. Então, esse gráfico de linhas comparativas consegue nos ajudar a saber quanto é a população em cada década e também como foi essa evolução dentre a mesma série e comparar com séries diferentes em tempos diferentes, né? Entre isso comparar com as regiões diferentes em tempos diferentes, certo? Então vamos lá. O gráfico pictorial, tá? Ou pictograma, tá? Então, assim, ó, ele tem o objetivo de despertar a atenção do público em geral, tá, gente? Então, geralmente esses gráficos, eles apresentam uma boa dose de originalidade, tá? E ele envolve mais uma questão artística de apresentação de dados, tá? Então, geralmente, ele é utilizado em jornais, em revistas, né? Ele não é utilizado em meio científico, tá? Então, ele é um meio um pouco mais... descontraído, vamos dizer assim, tá? Mas ele tem a missão de despertar a atenção do público leigo, tá? Porque a forma dele é atraente e sugestiva, tá? E mostra apenas uma visão geral do fenômeno e não detalhes minuciosos. Vamos dar uma olhada aqui. Olha só, gente, aqui a gente está conseguindo enxergar o quê? Um gráfico de linha. Só que o que acontece? Eu não tenho os eixos aqui. O que eu vejo aqui? Eu vejo um viaduto e alguns carros, certo? Então, o que eles aproveitaram? Eles aproveitaram para transformar um gráfico de linha, tá? Inclusive uma gráfica de uma linha ascendente, tá? Por quê? Porque ele começa em 79 e vai parar em 87. E aí ele vai falar para nós a evolução da frota nacional de carros a álcool de 79 a 87. Então, o que acontece? Lá em 79 nós tínhamos 9.645, tá?
Isso aqui com certeza deve estar em escala, tá? Porque nós tínhamos somente 9.000 veículos, tá? Não tá em escala não, porque aqui tem 3 milhões, ó. Então, ó, era um número pequeno, somente 9.000, porque a tecnologia provavelmente estava nascente, né? E estava popularizando, isso é, quanto menor o número, menos popular, quanto maior o número, mais popular. E aí o que aconteceu? Ó, olha só, ele saiu de 9.000 e foi para 3 milhões e 600 mil e tantos. Então percebam, gente, o que acontece? Eles aproveitaram esse gráfico para fazer um viaduto aqui e colocar os carrinhos aqui, né, para fazer, misturar então o gráfico com uma arte, com um desenho. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Aqui, por exemplo, isso aqui é para ser um desenho de uma carteira de cigarro, tá? E aí aqui o título coloca os métodos mais eficientes para deixar de fumar segundo 30 mil fumantes entrevistados no Canadá, tá? Então lá no Canadá, tá? Terra lá onde a Luísa foi fazer lá alguma coisa, né? Porque vocês lembram daquele meme que dizia, né? Todos estão presentes aqui na festa, menos a Luísa que está no Canadá, né? Então tava lá a Luísa e provavelmente ela era fumante e respondeu essa questão aqui, tá? Vamos lá. Goma de mascar com nicotina, tá? Ahn, Mais sessões de apoio psicológico, 36%, tá? Respondeu esse gráfico aqui, tá? Essa pesquisa, tá? Então, 36% do que eles colocaram? Então, uma espécie de um cigarro saindo da carteira e esse cigarro tá mais para fora. Significa que a maior parte das pessoas, tá? Respondeu isso. Depois, internação em hospital e uso de drogas relaxantes, tá? Então aí nós vamos ter aí 30%, tá? Acupuntura 27%, hipnose 19,5%, injeção de clonidina, droga que reduz os efeitos da abstinência, 18,5%. Então percebam, gente, que aqui, tá? Nós temos os percentuais, tá? E eles estão colocados conforme a proporção dos percentuais está colocado em uma forma de barra e que é o quê? Que elucida como se fosse um cigarrinho saindo aqui para fora de uma carteira de cigarro, tá? Não fumem, tá, gente? Isso aqui é só um exemplo, tá? Fumar faz mal. Vamos lá. Mais dois exemplos aqui de gráficos, tá? Pictoriais ou de pictogramas, tá? Então aqui eles querem fazer uma alusão à devastação selvagem, ó. Então a extração de madeira no Brasil. O que eles fizeram? Ó, aqui um desenho com as árvores cortadas e dentro de uma árvore cortada eles aproveitaram para colocar um gráfico de setores ou o nosso popular gráfico de pizza, tá, gente? Então vamos lá. Madeira nativa, pinos, eucalipto, então aqui o percentual das madeiras que são extraídas das selvas, tá? Que são uma extração dita ilegal. Aqui então nós temos um outro gráfico que são golos marcados no campeonato pelos jogadores do FCM. Gente, é o seguinte, ó, o plural de gol, tá? Pode ser gols ou golos, tá? Eu procurei isso no dicionário e por incrível que pareça isso aqui é um termo bem antigo, tá? Então isso aqui é uma literatura bem antiga, mas ela não deixa de mostrar pra gente alguma coisa. Aqui então eu consigo ver o quê? Eu consigo ver quem marcou mais gols, quem marcou menos gols, porque isso aqui é um gráfico de barras, gente. Só que o que está acontecendo aqui? Aqui, por exemplo, a cada bolinha é o 4 gols, tá? Então aqui, ó, aqui eu tenho uma bolinha pela metade, significa 4 por 2, é 2 gols. Aqui eu tenho uma bolinha, tá? Dividida por 4, tá? É um quarto da bolinha. Então é 4 dividido por 4, o Carlos marcou um gol, tá? Esse gráfico aqui, ele já precisa de daqui a pouco a pessoa ter um pouquinho mais de visão para conseguir entender. Então, ele já não é tão bem sucedido quanto o gráfico ao lado aqui, né? Que mostra de uma maneira bem objetiva qual a proporção das madeiras que são devastadas, né, em extração de madeira no Brasil. Vamos lá, gráfico polar, gente. O gráfico polar, tá? Ele é um gráfico ideal para representar séries temporais cíclicas, ou seja, toda série que apresenta uma determinada periodicidade, tá? Então vamos botar o seguinte, olha aqui, ó, o gráfico polar é esse aqui, ó, gente. Olha só. A precipitação pluviométrica no município de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, tá? Isso lá em 1999. Faz pouquinho tempo, só há mais de 20 anos, tá? Então é o seguinte, gente, olha só. Em janeiro, fevereiro, eles colocam todos os meses aqui e o valor da precipitação, né,
captado, né, levantado durante todos esses meses. O que acontece, gente? Aqui, ó, o gráfico polar vai mostrar qual região, tá? Qual parte do ano choveu mais, certo? Então é o seguinte, gente, vamos pensar o seguinte. O zero é o centro, tá? Vamos pensar no mês de janeiro. O zero é o centro, certo? E do zero até seguindo aqui para este lado, tá? Pro lado direito, tá? Eu vou ter os valores positivos aqui. Então, do zero para a direita, tá? Eu vou ter os valores positivos. Se eu fizer isso de uma forma, numa escala, tá? Eu vou chegar no valor de 174,8 aqui, ó, certo? Fevereiro, o que vai acontecer? Aí eu vou mudar a angulação. O zero continua aqui, mas aí ele vai crescer em valores positivos para cá. Olha como fevereiro diminuiu. 36,9. Ó, então eu vou colocar o valor aqui e vou ligar janeiro com fevereiro. Depois eu vou ligar. Então, depois que eu traçar esses pontos aqui, eu consigo saber que houve mais chuva em dezembro e janeiro, tá? Menos em fevereiro e março. E aí depois abril aqui, maio, junho, julho e agosto, tá? Que são os nossos meses aí de inverno. Olha só como choveu bastante. Então isso aqui mostra como se fosse um radar, onde está concentrada a maior dentre o ano, né? Onde está mais concentrada a precipitação pluviométrica, onde chove mais, qual é a maior quantidade de chuva. E a gente sabe então que é nesses meses aqui que compreendem o outono e o inverno. Certo, gente? Então aqui a ideia desse gráfico é justamente essa, é mostrar pra gente aqui, tá? Quais meses chove mais, tá? E ele é um gráfico diferente, mas ao mesmo tempo não é um gráfico difícil de se entender, tá, gente? Então aqui, ó, eu coloquei os passos para construir o gráfico polar, mas eu não vou explicar isso para vocês nesse vídeo, porque isso fica a critério apenas de conhecimento, tá? Posso até colocar uma questão ou outra para vocês poderem ler e conseguirem entender, tá? Mas assim, a construção de um gráfico polar é bem interessante de se fazer. Ele mostra a informação de uma maneira um tanto quanto diferente das demais. Inclusive, ele ajuda a gente a entender de uma forma bem fácil quais meses chove mais. Olha aqui, ó, só basta tu olhar pro gráfico e entender que os círculos são todos os meses do ano e a gente já consegue entender, ó, onde esta área está desenhada aqui, é onde chove a maior parte. Onde chove a menor parte? Março, fevereiro, janeiro, novembro, outubro, setembro. Cartograma, gente, tá? Então, o cartograma, tá? Ele é uma representação de uma carta geográfica. Carta geográfica, gente, é um mapa, tá? É o tipo de gráfico, ele é empregado, tá? Quando o objetivo é o de figurar os dados estatísticos diretamente relacionados com áreas geográficas ou políticas, né? Porque a gente tem um mapa, né, de relevo, por exemplo, lá na geografia a gente tem lá mapa de relevo e nós temos mapa de divisão política. O que é política? A gente tem a fronteira do Rio Grande do Sul, ela é desenhada de uma determinada forma que foi uma convenção política que se adotou para se determinar que o Rio Grande do Sul tem aquelas fronteiras com Santa Catarina, com os outros países e tudo, tá? E nós temos ali dados absolutos de população, tá? Então a gente usa pontos proporcionais a esses dados e dados relativos, densidade, tá? Que a gente usa a Shura, tá? Então vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Nós temos aqui uma tabelinha, tá? Que mostra a população na região sul do Brasil, tá? E aí a gente vai fazer o quê? A gente vai mostrar aqui, tá? Ó, deixa eu diminuir aqui o zoom. Pronto, ó, aqui, ó. A gente vai mostrar aqui, tá? A população da região sul do Brasil. Ó, em 1990, ó, a gente tinha aqui a cada pontinho desses representa 400 mil habitantes, tá? Depois, nesse outro gráfico aqui, a gente vai ver a densidade populacional, tá? Por cores, infelizmente ficou em preto e branco, tá, gente? Mas a gente ainda consegue distinguir, tá? E a gente consegue entender que o Rio Grande do Sul aqui, tá? Vou dar uma olhada aqui, ó. A gente consegue perceber o que desse gráfico aqui, ó. Bom, a gente tem Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. A gente sabe, a gente consegue ver então que, ó, aqui são menos de 33 habitantes por quilômetro quadrado. O que acontece, gente? Santa Catarina aqui, a princípio, pode parecer mais populoso, mas na verdade isso aqui ele está mostrando uma concentração de habitantes por quilômetro quadrado. Como eles têm uma área menor, tá?
quilômetros quadrados que o Rio Grande do Sul, eles têm menos de 47 habitantes por quilômetro quadrado. Isso é, eles até podem ter menos população, mas como eles têm uma região, tá? Uma extensão territorial menor, tá? Então a densidade populacional de Santa Catarina é maior que a do Rio Grande do Sul. Embora o Rio Grande do Sul tenha uma população maior do que a de Santa Catarina, a área do Rio Grande do Sul é maior. Isso é, eu tenho muitos espaços vazios onde eu tenho lagoa, onde eu tenho plantações que unem poucas pessoas por quilômetro quadrado. Isso é, poucos habitantes por quilômetro quadrado, certo, gente? Então, essa aqui é uma fonte aqui do IBGE de 1990. Histograma. Histograma, gente, eu vou fazer a última parte da nossa aula de hoje, que já está bem extensa, tá? Então, vamos lá. Histograma. Ele é a representação gráfica da distribuição da variável por histogramas, tá? Esse gráfico é utilizado para variáveis contínuas. Vamos dar uma espiada aqui, ó. Então, as características. Cada barra representa a frequência do intervalo respectivo, tá? Então, aqui eu tenho uma série de barras, tá? E cada barra representa a frequência. Os intervalos devem ter a mesma amplitude, tá? O que significa? De 0 a 5, de 5 a 10, de 10 a 15. Então, todos eles têm 5 de tamanho, ó. De 30 a 35, de 35 a 40. Então, todos eles têm a mesma amplitude, tá? As barras devem estar todas juntas, então tá todas juntas, todas coladinhas umas das outras. Aqui, ó, aqui eu tenho uma ideia do que é amplitude, é a largura da barra. A classe é representada por cada barra e a frequência é a altura da barra, tá? Então aqui do lado eu estou colocando justamente quais informações eu estou apresentando. Deixa eu aproximar um pouco aqui para mostrar para vocês aqui. Sobrecarga nas bagagens de um voo comercial, tá? Então, o que acontece aqui, ó? De 0 a 5 quilos, tá? Que aqui é peso em quilos, e o número de ocorrências, ó. Então, é o seguinte, ó. Eu tenho de 0 a 5 quilos, tá? Menos de 5, tá? De 5 a 10, menos de 5 também. Ó, o número de ocorrências de 10 a 15, já subiu para quase 10, ó. Deve ser 9 aqui, ó. Ou 8, 9 ou 8, tá? Aqui, ó, de 15 a 20, ó, eu já tenho quase 15 ocorrências. Eu devo ter umas 13 ocorrências, ou 12 ou 13 ocorrências aqui. E assim eu consigo enxergar, olha só, de 30 a 35 quilos, tá? São 25 ocorrências dentro de um mesmo voo. Então, dentro do total de voos aqui, que é a somatória de todas essas barras, tá? Eu vou ter as ocorrências olha, 25 malas tinham de 30 a 35 quilos, vamos botar assim. E esse aqui, então, é o gráfico que a gente vai usar, tá? Para fazer a descrição, tá? Que nós vamos depois ver mais tarde, que são as frequências por intervalos de classe. Aí nós vamos aprender a calcular e tudo, mas isso vai ficar mais para frente no conteúdo, tá? Na próxima aula nós vamos ver os critérios das tabelas e vamos continuar seguindo com o conteúdo. Pessoal, façam a atividade, tá? Disposta ali no Classroom, tá? No formulário, respondam as questões. E não esqueçam de marcar como enviado, tá? Perdão, de clicar em enviar no final do formulário e de voltar lá na atividade e marcar a atividade como concluída, tá, gente? Porque enviar o formulário é uma coisa e marcar a atividade, tá? No Classroom como concluída é uma segunda coisa, tá, gente? Qualquer dúvida, faça um comentário público ou particular ali no Classroom ou envie um e-mail para mim, tá? Que eu respondo para vocês, tá certo? Vamos ficar por aqui hoje, então. Até a próxima semana. Um abraço.